Bom, pessoal, então, na nossa última postagem, nós fizemos uma breve análise dos chamados causos e aparências em Araranguá, do qual destacamos principalmente algumas histórias como a das bruxas, lobisomens e a do Caracaxá. O objetivo desta videoaula de hoje seria refletir, então, sobre a relação destes causos e aparências com a história do município de Araranguá e, especificamente, a relação com o rio Araranguá. Então, o título desta apresentação chama-se O Fantástico e a Natureza, Causos e Aparências no Rio Araranguá, Santa Catarina, entre 1900 e 1950. Antes de adentrarmos ao tema, cabe algumas considerações iniciais. Então, o rio Araranguá, ele faz parte da bacia hidrográfica do rio Araranguá, que está localizada no extremo sul de Santa Catarina. Em conjunto com as bacias dos rios Uruçanga e Mampituba, compõem a região hidrográfica do extremo sul catarinense. O rio Araranguá, ele possui como principais afluentes, como seus formadores, os rios Itopava, Mãe Luzia e o Rio dos Porcos. Então, aqui vai um pequeno mapa para se compreender onde que se está localizada a bacia hidrográfica do rio Araranguá e os 14 municípios que são banhados pelas suas águas. Bom, o rio Araranguá ele é muito conhecido pela sua beleza e por ter uma particular característica, que seria a de troca de cores. Então, o rio Araranguá ele oscila entre um tom azul e esverdeado. Aqui são algumas imagens do rio Araranguá em diferentes locais do município. Porém, atualmente, o rio Araranguá ele possui uma série de problemáticas relacionadas aos impactos da agricultura, principalmente a produção de arroz irrigado, do qual se destaca, então, o uso de agrotóxicos. Isso vai se dar principalmente a partir dos anos de 1980, com a implementação do programa chamado ProVarjas. Além disso, também se destaca o desmatamento, né? Então, podemos perceber que nessas áreas de produção de arroz irrigado, a vegetação, a mata ciliar, ela é mínima. De acordo com o Código Florestal, em rios, com a extensão do rio Araranguá, a mata ciliar ela deveria ser de 30 metros, a gente percebe que não se tem nem metade disso, né? Atualmente, o município ele tem 13% de vegetação, do qual apenas de cobertura de vegetação, do qual apenas 2% é de vegetação nativa, além dos impactos, então, da produção de agricultura, se destaca os impactos devido à produção carbonífera. No município de Araranguá não se tem registro de produção carbonífera, porém se tem registro de produção carbonífera no município de Criciúma. Os dejetos espirituosos de metais poluentes da produção de carvão são despejados no rio Mãe Luzia, e o rio Mãe Luzia é um dos afluentes do rio Araranguá, que traz então a sua carga de metais pesados para o rio. Bom, nessa imagem a gente destaca a junção de dois afluentes do rio Araranguá. À esquerda é o rio Mãe Luzia, que tem uma água clara, mas a gente destaca que é uma água repleta então de metais pesados e poluentes, e à direita o rio Itopava, que aí já se tem mais características da produção de agricultura. Mais uma vez, percebemos que a mata ciliar não tem um tamanho adequado, é uma mata ciliar mínima, né? Contribuindo então com as enchentes sazonais que acontecem no município e região. Porém, entremeado a essas problemáticas ambientais que se percebem atualmente no município de Araranguá, pode-se perceber que ao longo da sua história, algumas localidades do município desenvolveram uma relação muito próxima, diferenciada e particular com o rio Araranguá, e se destaca principalmente nessas histórias conhecidas como os causos e aparências do município. Então, nós vamos destacar apenas algumas, mas são as mais variadas histórias, já conhecidas e publicadas em livros que circulam pela região. Então, a primeira que a gente destaca seria a do Caracaxá. Em alguns relatos, o Caracaxá é descrito como um passarinho que aparecia próximo às canoas após os pescadores já estarem algumas horas no rio. Então, junto com esses causos místicos e particulares,
também se destacava muito a fertilidade e a abundância do rio Araranguá. Então, nesses relatos, sempre se falava que era muito fácil encher as canoas com 100, 200 quilos, 300 quilos de peixe. Então, dizia-se que em algumas vezes aparecia esse passarinho e quando ele batia as suas asas, essas asas estavam cobertas por chamas, por fogo. Em alguns momentos, esses passarinhos aproximavam-se da canoa, batiam as asas, despejando grandes chamas de fogo e assustando esses pescadores. Em alguns momentos, se falava que o caracachá eram duas bolas de fogo que surgiam em direções opostas, que iam se juntando. Quando chegavam próximas à canoa, essas bolas de fogo se juntavam, explodiam e acabavam jorrando grandes chamas de fogo, assustando esses pescadores. Um outro conto muito comum seria o do homem que pedia travessia pelo rio. Então, mais uma vez, se destaca o rio Arananguá como um palco desses acontecimentos misteriosos. Então, nesse relato, alguns pescadores estavam no rio e escutavam na beira um homem chamando eles para ter carona para atravessar o rio. Quando esses pescadores chegavam na beira, esse homem desaparecia. Foi assim a primeira vez, foi assim a segunda vez, e quando chegou na terceira, os pescadores falaram: olha, ou tu aparece agora, ou tu não vai embarcar e não vai ter carona para atravessar o rio. Quando esse homem foi embarcar na canoa, ele estava preso com correntes muito pesadas e acabava colocando a canoa para baixo, sendo impossível de fazer essa travessia. Então, diziam que esse homem saía da canoa, desaparecia e ninguém mais o via. Outros contos que são muito citados seria o do Caminhão do Fraveto, pelo qual quando alguns pescadores ou transeuntes estavam descansando nas margens do rio, era comum ver um caminhão a toda velocidade e quando ligava o farol, ao invés de sair luz, desses faróis saíam chamas de fogo, também assustando a população. Então, como que podemos interpretar esses causos e aparências? O que eles podem indicar? Há um pesquisador de estudos literários que se chama Júlio Gerra, ele destaca duas interpretações diferentes para esses causos. Primeiro, eles podem indicar uma percepção coletiva da realidade, ou seja, a maneira como aquela localidade ou como os grupos humanos interpretam o mundo que vivem. Então, em muitos casos, essas histórias elas podem ter uma função pedagógica, de ensinar parcelas da população. Então, por exemplo, de dizer, olha, para um grupo de crianças, se vocês forem tomar banho no rio desacompanhados de adulto, pode ter a bruxa tal e pegar vocês. Então, essas histórias têm uma função pedagógica de fazer com que elas não arrisquem a sua sobrevivência. Mas também, esses causos e aparências, eles podem indicar o que a gente chama de transgressão de limites sociais. Quando se começa a ver questionamentos, perguntas sobre aquele meio e do qual não há uma resposta clara, começa a se surgir esses monstros para tentar, então, para indicar a transgressão desses valores sociais. Mas, enfim, então, antes de a gente analisar as problemáticas ambientais do município, agora cabe algumas considerações sobre a história do município de Araranguá durante a primeira metade do século XX. Então, o território de Araranguá naquele período era muito maior do que é hoje. Então, por exemplo, até a década de 1920, o município de Criciúma pertencia ao município de Araranguá, outros municípios também, como o de Sombrio. Araranguá, então, era um grande território e tinha dificuldade de se manter comunicações com esse vasto território. Se tinha dificuldade também de se arrecadar grandes somas de dinheiro por meio dos impostos, não se tinha muita ajuda por parte do governo do estado. Se caracteriza, então, principalmente até a segunda década do século XX, até por volta de 1920, 1930, havia uma clara divisão no município de Araranguá. Havia, então, os grupos de açorianos, que viviam da pesca e da agricultura de subsistência, e os colonos, principalmente os imigrantes europeus que chegaram na região por volta do século XIX, de alemães e italianos. Esses viviam, então, da agricultura e também eram comerciantes. Bom, por volta de 1930, o município de Araranguá busca traçar metas e planos para acompanhar o crescimento econômico que se dava em algumas regiões do estado de Santa Catarina, principalmente no norte, e em outras regiões do país.
também havia o que a gente chama de uma polarização entre o norte da bacia do rio Araranguá, encabeçada pelo município de Criciúma, que se emancipara de Araranguá em 1925 e começa a despontar economicamente com a produção de carvão, enquanto que Araranguá economicamente ficaria estagnada com a sua produção agrícola de subsistência. Esses aspectos eles se aprofundam nas décadas de 1940 e 1950, quando há uma expansão da produção de carvão e Araranguá não consegue dinamizar a sua produção econômica. Inclusive, muitos jornais, tanto do município quanto da região, passam a questionar o que eles chamam desse atraso econômico e também a propor medidas para se romper essas barreiras. Então, aqui a gente traz a capa do jornal de Araranguá, chamado Campinas, 5 de abril de 1936. Esse artigo ele chama Indústria e Lavoura. Então, ele questiona esse aspecto de que Araranguá tem um grande território, muito rico, muito fértil e abundante, mas que não consegue traçar planos econômicos para romper com essa agricultura de subsistência. Um jornal que se chama O Albor de Laguna, e foi publicado em 31 de maio de 1937, ele questiona que a região sul do estado ela fica esquecida por parte do governo de Santa Catarina, enquanto que a parte norte do estado recebe muitas ajudas do governo. Isso faz com que há uma grande diferença entre o norte, que tem um plano de crescimento intensificado, enquanto que o sul não consegue romper essas barreiras, não consegue traçar um plano sólido de crescimento econômico. O jornal A Imprensa de Tubarão, de 29 de janeiro de 1938, ele vai na mesma toada do jornal O Albor, questionando essas diferenciações entre a parte norte do estado de Santa Catarina e a parte sul, que tem menos ajuda do governo do estado. Mas, além dessas questões de busca por um crescimento econômico, pelo tão sonhado progresso, começa a se perceber, então, os impactos ambientais dessas formas de produção econômica que foram construídas no estado de Santa Catarina. Então, se destaca a entrevista coletada pelo padre João Leonir da Lauba com o senhor Antônio Teófilo. Essa entrevista ela foi feita em 1985, e na época o senhor Antônio ele tinha 60 anos, e ele fala que já desde aquele período, da primeira metade do século XX, já se percebia os impactos da produção de carvão para com o rio Araranguá. Então, ele destacava que a vinda da poluição foi rápida. Num verão de seca, havia muito peixe nas cabeceiras. Aí deu uma trovoada e com a água veio a pirita. Houve uma mortandade de peixe muito grande. Esteve até avião fotografando. Foi entre 1935 e 1940. Desde então, está ali a água poluída, sem peixes e ainda prejudicando a água nas lavouras. Esta percepção dos impactos ambientais das produções econômicas aqui no sul de Santa Catarina, elas já ficavam cada vez mais evidentes, tanto que em uma carta do então prefeito do município de Araranguá, o Rui Stoffler de Souza, de 22 de fevereiro de 1945, ele destaca uma preocupação já com a poluição do rio Araranguá. Ele vai falar: no entanto, no município vão decrescendo assustadoramente os cardumes. Isto porque as águas do Mãe Luzia, utilizadas na lavagem do carvão no vizinho município de Criciúma, estão envenenando lenta, mas gradativamente as do rio Araranguá, tornando nelas quase que, se não totalmente impossível, qualquer manifestação de vida. Seria racional e conveniente que quem de direito torna-se obrigatória as medidas que o caso requer. Então, podemos perceber que durante a primeira metade do século XX, ao mesmo tempo em que algumas parcelas da população de Araranguá mantinham uma relação próxima e diferenciada com o rio, marcada pelos acontecimentos desses causos e aparências misteriosos, pelos causos, então, já citados do Caracachá, das bruxas, do lobisomem, do homem que pedia travessia pelo rio, também se percebe um modelo econômico predatório e que já causava impactos ambientais, principalmente ao rio Araranguá. Se destaca, então, devido a essas contradições da produção carbonífera. Aqui são algumas referências para a pesquisa e por hoje seria isso.